galera, tranquilidade. Cheguei aqui na prova agora. Achei aqui já a entrada da Unip aqui. Tá gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Tem bastante gente. Tem um pessoalzinho ali do curso já. E é isso aí, fazer a prova. Depois quando eu chegar, fazer o react lá, mostrando pra vocês como é que foi a prova, quantos foram meus acertos, beleza? Porque vai fazer uma prova aí, boa sorte. Valeu! Fala galera, vamos lá começar esse vídeo, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês o meu rascunho da prova que eu fiz, né? Então, na terça-feira, no dia 22, vai ser publicado lá o gabarito e eu vou fazer um outro vídeo com as correções das minhas notas, então ainda não corrigi a prova. Então, esse vídeo é bem rápido, só para eu comentar e compartilhar com vocês as minhas impressões de algumas pessoas que eu acabei conversando no final da prova. Então, essa prova foi uma prova que veio um nível mais difícil, tá? Em algumas matérias eu vou estar explicando posteriormente. Mas de cara, galera, muita gente questionou a parte da matemática, que realmente veio difícil. É você, Satanás! Só que também a gente tem que lembrar que teve um menor número de inscritos, entendeu? A nota também acabou diminuindo, ou seja, 40 questões para corrigir a redação, no concurso anterior era 48. Então eu particularmente achei que veio uma prova mais difícil. Matérias como matemática, biologia e inglês, eu achei que veio mais puxado em relação à prova anterior. Porém, quem é de São Paulo ou veio fazer a prova aqui, sabe que acabou acontecendo um imprevisto no metrô. Então, o metrô ele ficou fora de área. Então, quem ia pegar a linha azul, que é ali para Vergueiro, que era próximo da estação de quem ia fazer a prova na Unip, que acabou se prejudicando, tá? Que acredito que foi o maior local que acabou acomodando os candidatos. Outro ponto, na minha sala faltaram 16 pessoas, então na sala de vocês deve ter faltado muito mais gente também, então vai comentando aqui, tá? Quantas pessoas faltaram, porque isso, galera, acaba de alguma forma ajudando, né? Quem não conseguiu fazer uma nota tão boa na prova, ou ainda espera que esteja um pouco melhor em relação à nota, porque se você já tem um número de inscritos inferior do que tinha no ano passado, as pessoas não conseguem fazer a média, ou também a questão das pessoas que faltaram, são mais pessoas que são chamadas, porque no concurso é assim, você tem lá, por exemplo, 200 vagas, eles vão chamar 4 vezes o número de pessoas para fazer os testes, e aí conforme as pessoas vão provando, né, outras pessoas são chamadas, e assim sucessivamente, beleza? Então, era uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Bom, agora eu vou falar propriamente dito, né, sobre cada parte da matéria que eu vou estar mostrando para vocês aqui, o que eu achei mais difícil. Então aqui, galera, estou com a prova disponível aqui, tá? Que foi liberada agora no site da VUNESP. Então foi essa prova que acabou de ocorrer. Uma coisa interessante também, que essas 6 horas que teríamos disponível, não ficou só segregado em 4 horas para a prova objetiva, mas tinha 6 horas no total. Então, assim, quem consegue fazer a redação em 1 hora, conseguiu jogar mais 1 hora para as questões objetivas, beleza? Bom, vamos lá. Na parte de história, fazer uma análise aqui por cima, tá? Assuntos cobrados aqui, como a partir do Brasil e Império, tá? Então, eu achei que a história não veio tão difícil. Deixa aí nos comentários quais a questão que você achou mais difícil, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem essa questão que ele fala da oligarquia cafeeira como detentora dos maiores poderes políticos, tá? Então, foi uma questão que envolve a partir da Primeira República. Então, eu não achei a parte de história tão difícil, tá? Mas, realmente, teve outras matérias que saiu um pouco mais difícil, beleza? Aqui teve uma questão que envolve ali o pós-guerra também, né? Falar da questão da cortina de ferro, né? Lá do primeiro-ministro, né? Winston Churchill, né? Então, foi uma questãozinha que eu achei que foi um pouquinho conteudista, mas não foi uma questão tão difícil, tá? A parte de filosofia, a questão que eu achei mais difícil foi aquela do Kant, essa daqui, né? Que ele fala do dever, fala da questão da moral. Então, para mim, dentro da parte de filosofia, essa questão eu achei a mais difícil, tá bom? Sociologia, eu acredito que as questões são mais interpretativas, né? Então, era você se basear ali no próprio enunciado, né? Questões em relação à cultura, cidadania, política, que é o que sempre é cobrado, tá? Então, eu não achei uma questão tão difícil. Mas uma coisa muito interessante, que o tema da redação, ele falava sobre a demanda, né, de trabalho devido aos aplicativos. E olha aqui que a prova deu pra gente aqui, ó, para quem na hora não conseguisse ter um repertório.
esse sociólogo aqui, o Richard Sennett, né? Ele falava sobre a questão da flexibilidade do trabalho, né? As transformações no trabalho. E você poderia usar isso daqui como argumento, né? Repertório sociocultural para sua redação, beleza? Quem usou, deixei no comentário. Bom, aqui na parte de geografia também não tinha questão assim tão complexa, né? É claro que parte da premissa que você tem que ter um conteúdo básico para você conseguir desenrolar, mas no geral as questões não vieram tão difícil, tá? Por exemplo, essa questão aqui mesmo, que ele fala da análise da imagem, se você olhar assim, a mecanização da força hidráulica, máquina a vapor, depois produção em massa, linha de montagem, né, aqui da ideia do Fordismo, depois computação e automação, sistemas cibernéticos aqui, mercantilismo não é, certo? Não faz sentido. Processo de metropolização, aqui daria mais a ideia de você cidades, né, sendo mais metropolizadas, enfim, a urbanização também não é. O processo de conurbação das cidades, conurbar duas cidades elas acabam se misturando. Gentrificação são áreas, né, que acabam ficando um pouco mais caras, as pessoas têm que sair e vai para a periferia. Aqui essa questão era de revolução industrial. Bom, foi o que eu coloquei, mas eu acredito que seja essa mesmo, tá? Bom, aí outra questão também aqui que eu achei bem de boa, que ele falava sobre a questão quando começou esse multilateralismo, foi logo depois da Guerra Fria, né? Então essa questão foi mais de boa. Ao término da Guerra Fria, né, você acaba a bipolarização, né, o mundo bipolar e começa o mundo multipolar. Aí você tem duas datas, 1989, queda do Muro de Berlim, 1991, fim da União Soviética, né? Após as duas empreitadas do governo Gorbachev, na Perestroika e a Glasnost, né? Então, achei tranquilo. Linguagens e códigos, achei legal. Os textos não vieram tão, assim, chatos de interpretar, né? Questão de figura de linguagem, normalmente a gente sabe que ia cair mesmo, tá? Eles sempre gostam de citar autores, né, de escolas literárias, no caso aqui, o Machado de Assis, né, com Dom Casmurro também. Outro texto também que eles usam do Drummond, eles gostam de usar aqui no caso do Nietzsche, né, do Friedrich Nietzsche, então ele usando aqui também. Sempre vai ter aquela questão que você tem que ver a parte do objeto, na parte da gramática ali, na análise sintática também, tá? Então, eram questões esperadas, questões de conjunção também, no caso essa daqui, ó, desde que sejamos capazes de inventar, essa eu coloquei condição, né, que para você conseguir ver essa cor, né, ao serem inventadas as emoções e julgadas, desde que, né, contando que você faça isso, que você vai atingir isso. Então, coloquei condição, né, ainda não corrigi, mas acredito que seja. Essa da voz passiva também precisava escrever, foi uma questão um pouco mais difícil, mas é só lembrar, né, que voz ativa o sujeito pratica ação e voz passiva o sujeito recebe ação. Então, acabei marcando essa, né, porque as outras eu não consegui identificar, né, já fui eliminando. Por exemplo, podemos ver o estádio de Jalisco recoberto das tonalidades mais deslumbrantes. Então, eu coloquei aqui, o estádio de Jalisco pode ser visto, né, por nós. Então, eu fui nessa daqui, vou dar uma olhada depois se é isso mesmo, tá? Questão de poema é uma questão um pouco mais chata, dá um pouco mais de trabalho, tá? E normalmente eles acabam associando com uma escola literária, no caso aqui ele fala do romantismo. Aqui já daria para você eliminar racionalismo, né? Dessa questão, bucolismo também, que dá ideia aquela de natureza, enfim. Então, ou era sentimentalismo, né? Ou então nacionalismo, que é o muito pautado aqui na questão da parte do romantismo, beleza? Dessa escola, tá? Aqui é uma questão que ele falava do pronome relativo também, tá? E tinha que analisar. E língua inglesa, galera, eu achei que foi bem difícil também, veio um pouquinho mais chato, tá? O textinho tinha muito vocabulário aqui, tá? Mais complexo. A parte de interpretação não estava tão fácil, mas questões clássicas, né? Que sempre cai, questões de conjunção, tá? Aqui no caso aqui ele dava aqui Setiés e perguntava o que era. Tinha aqui uma outra também, que ele falava do moreover, se ia substituir, essa daqui era besides, que além disso, né? Again é de novo, even até mesmo, né? Da ideia de ir embora, instead ao invés, e otherwise por outro lado. Na verdade, essa resposta aqui era besides. Essa daqui eu tenho certeza. Beleza, galera? E depois tem uma chargezinha, também essa daqui eu achei bem legal, tá? Essa questão, tinha que ter um pouco mais de interpretação aqui, mas foi uma questão bem legal. E eu coloquei nessa daqui persuasiva,
porque o cara, ele fala assim, né, no início, a mulher dele, né, provavelmente pergunta se ele tinha limpado, né, e aí ele fala, deixa-me perguntar, né, se um quarto estiver uma bagunça, né, e ninguém vê que isso é uma bagunça e dá uma bagunça, e aí ela acaba usando isso contra ele, né, deixa eu perguntar a você, se um homem velho está com fome e ninguém alimenta ele, e ele ainda está com fome, aí o cara fala, tudo bem, né, eu vou lá limpar, né, e me avisa quando o jantar ficar pronto, né, então aqui eu coloquei que ela acabou sendo persuasiva, negligente não, imparcial, eu acredito que não seja a resposta, nem submissa. Eu fiquei entre persuasivo e condescendente, mas acabei marcando persuasivo. Como eu falei, eu ainda não corrigi a minha prova, né? Não saiu o gabarito oficial, mas acredito que seja essa a resposta. Espanhol eu não vou falar, porque não é minha área, eu não conheço, tá? Não sei se foi fácil ou difícil. Aí a gente vem aqui na parte de matemática, né? Matemática, eu acredito que muita gente reclamou, foi uma das questões mais difíceis, né? Qual o pessoal estava até brincando, né? Que tiro foi esse, né? Porque veio uma prova bem difícil, tá? Aqui a questão envolvendo números complexos, aqui tinha uma questão que você tinha que fazer um sistema, né? Tem outra aqui da parte de estatística, polinômio. Se eu não vi uma questão fácil, essa de matriz também eu perdi muito tempo, nem sei se eu acertei. Outra questão também que envolvia geometria analítica, essa questão aqui também de função quadrática, essa daqui também que tinha que partir de algum conhecimento também, as relações de seno, cosseno, né, as relações trigonométricas, né? Então, assim, aqui é equação exponencial e logaritmo, então, assim, eu não vi uma questão de matemática que falava assim, meu, você bate o olho e a questão tá fácil, né? Aqui na parte de geometria espacial, então matemática veio difícil, probabilidade também, então acredito que vai ser o divisor de águas. Física eu achei um pouco tranquilo, né? Não veio tão difícil em relação à prova anterior, mas aqui também a gente vê que tinha algumas pegadinhas, né? No caso dessa questão aqui, do movimento uniforme. Essa questão aqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas você tinha que lembrar da aceleração centrípeta, né? Lembrar aqui da velocidade angular, porque aí ele te dava o ângulo também, né? Então você calculava. E eu acredito que essa questão eu acertei, porque eu acabei juntando a energia cinética com a energia potencial, né? mv quadrado sobre 2 mgh, cortei a massa, né? E ele queria achar a altura, e aí eu joguei ali que é a aceleração centrípeta vai ser v ao quadrado sobre o raio, né? Então acabei substituindo ali e cheguei ali em 80, tá? Mas também não sei se está certo, tem que conferir depois, tá? Sucessão de resistores, bem comum, tá? Parte de química veio muito próximo da prova anterior, mas teve alguns assuntos que não apareceram, foram cobrados, né? Parte de separação de misturas. Essa questão foi bem interessante também, né? Da tabela de distribuição eletrônica. Essa questão dava para ter matado olhando a própria tabela periódica, né? O argônio, ele está com um número atômico 18, né? Na tabela periódica. E aí você via que no terceiro nível, então ele tem as divisões da tabela periódica, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3, né? A terceira camada, né? E aí você conseguia ver que ele ia estar na linha 3 ali, e aí, por causa que é um elemento de representatividade, né? C ou P, né? Elementos representativos, aí você conseguia achar lá e ver que ele ia ter 8 elétrons, né? Na sua camada de valência ali, e aí você ia olhar. Aqui no caso, eu coloquei provavelmente essa resposta cloro menos, porque o cloro era 17, ligava a um elétron, ficava com 18. E o cálcio era 20, número atômico, e aí como ele doava 2, ele ficava com 18, né? E aí ele falava que apresentava a mesma distribuição, tá? Essa questão também achei um pouquinho mais difícil também, você tinha que falar a fórmula molecular também. Aqui era a questão das funções inorgânicas, né? Então, quem estava lá na revisão, o professor Albertino Borjão viu isso. Estequiometria bem clássica, beleza? E aqui também tinha que olhar só a tabela periódica, não era uma questão difícil, era só olhar que a eletronegatividade ela vai ser contrária ao raio, né? Então, ela vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, o elemento mais eletronegativo aqui vai ser o iodo, tá? Então, aí você podia meio que já matar, porque no caso ele queria o menor, com a menor eletronegatividade, né? E o que tivesse a maior massa, consequentemente, né, teria a maior densidade, porque densidade é massa sobre volume, beleza? Então, não era questão difícil. Biologia também o pessoal deu uma pegadinha, tá? Por exemplo, cobraram questão aqui de organelas, mas envolvendo a parte de fisiologia também, aqui anatomia. Teve essa questão aqui também do aerodograma, tinha que lembrar também da probabilidade também, beleza?
Teve a questão de evolução aqui, que falava do Charles Darwin. Uma outra questão também que envolvia glândulas, né? Então, e essa também aqui da parte de biologia vegetal, né? E essa também aqui da parte de taxonomia. Então, assim, biologia não veio fácil. Eu achei mais difícil do que o ano passado. Depois comenta aí. Noções de administração pública, não vou comentar muito, porque não é matéria que eu estudo. Então, assim, eu fiquei na dúvida nessa 75 aqui, mas eu também não tenho certeza se está certo. Eu sei que eu olhei algumas, eu fui por eliminação, né? Por exemplo, a casa do caso do indivíduo é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo para prestar socorro, beleza, durante a noite, por determinação da justiça. Que eu saiba, durante a noite não pode, seria de dia, né? Outra que também eu consegui eliminar, porque ele fala assim que, nessa questão aqui, assegurado todos os acessos à informação, resguardando o sigilo da fonte, quando necessário exercício profissional. Também não tenho certeza, então, assim, a administração pública, eu não vou optar muito, nem vou mencionar, porque eu não tenho tanto know-how assim para falar. No Ciência de Informática, vi um vídeo hoje, né, do Nova Concurso, então, assim, eu não manjo muito de informática, mas minhas respostas basicamente foram essas. Essa daqui ele falava da planilha, eu fui em lista de candidatos. Essa aqui de aluno oficial eu coloquei como sublinhado, tá? Negrito eu olhei que não era, eu olhei que não era itálico, que normalmente é tortinho, né? Taxado e subscrito eu também não, acho que taxado era um risco aqui em cima, enfim, mas eu não tenho certeza. E essa daqui também era questão de Excel, na parte de fórmulas, né? Então, essa eu fiz uma conta aqui, fui mais pela porcentagem, multiplicando do jeito que ele falou, não tenho certeza, né? Eu cheguei a 5.000, também não sei se é essa a resposta. E essa última aqui eu vi que era meio que uma pegadinha, né? Que era a questão dos slides, né? Então, aqui ele fala 10 de 20. Então, eu falei, pô, ele pergunta a quantidade de slides dessa aplicação. Se contar só os asterísticos aqui, ia dar 16, não tem, né? Se você fosse contar só essa parte, teria 18. Mas eu olhei aqui 10 de 20 e acabei colocando 20. Então, basicamente, essa daqui é a análise da prova, tá, pessoal? Então, achei também uma prova difícil. Bom, aqui no canal tem alguns vídeos, tá, que eu gravei, então, principalmente do TAF, provavelmente é a próxima etapa, né, de quem passar. Tem aqui também do teste psicológico, que já vai sair logo de soldado também para ajudar o pessoal. E é isso aí, galera. Boa sorte para quem fez a prova aí, vamos aguardar as etapas aí. E quem vai fazer, já fazer uma boa preparação, que a prova não tá tão fácil, igual a gente achava anteriormente, beleza? Bom, galera, um outro ponto que eu queria comentar com vocês também, para o pessoal que fez a prova, saiu um pouco decepcionado, não tirou a nota que queria tirar, que é o seguinte. Galera, vamos lá. Prova teve o menor número de inscritos em relação à prova anterior. Muitas pessoas faltaram. Teve a questão também do atraso do metrô. Houve essa mudança da banca da FGV para a banca da VUNESP, a prova não veio tão fácil. Então, quem conseguir fazer as 40 questões terá sua redação corrigida. Um outro ponto também é que o maior índice de reprovação na prova é em questão a parte do teste psicológico, né, em média de 70% a 80%. Então, se você conseguir fazer ali pelo menos essas 40 questões, já que a prova veio difícil, você desenrolar as outras etapas, teste físico e conseguir passar no psicotécnico, mesmo acertando ali o mínimo, você tem grandes chances de você conseguir entrar, beleza? Então, fica aí essa mensagem de esperança para quem não conseguiu tirar uma nota tão boa. Aguarde. Se for chamado, faça todas as etapas. Igual comentei lá na prova de soldado. Muita gente, eu sou 3.000, sou 4.000. Não está dentro do número das vagas como titular? Tudo bem, mas vai fazendo as etapas, porque muita gente é reprovada, beleza? Bom, uma outra coisa que eu queria também compartilhar é em relação à prova do Barro Branco, que talvez, ainda é especulação, talvez possa ter no final do ano. Então o pessoal já vai vendo que o padrão da VUNESP vai ser esse daqui para frente, tá? Não vai ser uma prova mais simplista, vai ser mais conteudista, vai cobrar mais conceitos, como foi de matemática, biologia e inglês, e você precisa se preparar, beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa prova, qual foi a matéria que você achou mais difícil, se deu tudo certo, se você conseguiu chegar no horário, conseguiu aplicar sua estratégia durante o tempo, beleza? E dúvidas vão mandando também lá no Instagram, tá? Me sigam lá nas redes, @bizucomvagnão. E é isso aí, vejo vocês na próxima. Valeu!